Esta é a parte 3. Assista antes as partes 1 e 2. Agora é tudo pelo Zap e pelo Telegram. Ficou muito mais fácil. O número é 839-9911-0965. Agende uma entrevista, envie seu áudio, seu vídeo ou seu escrito e nós publicaremos no canal. Também pode enviar dizendo o seu nome, de onde está nos assistindo, por que gosta do nosso canal e nós publicaremos durante a nossa programação. E se quiser nos apoiar com qualquer valor, você pode usar este número também como chave Pix e nós seremos eternamente gratos. A gente vê, né, que você tem uma energia diferente da maioria das pessoas, né? É o próprio dom da mediunidade, de ter sonhos, previsões, visões, de ouvir. Tudo isso é coisa que não é todo mundo que tem, né? Você realmente tem uns dons especiais. Você disse até que gostaria de colocar esse dom a serviço das pessoas e por isso, inclusive, procurou para falar e relatar suas experiências, não é isso? Isso, porque a gente tem esse dom, como você está falando, eu tenho esse dom e eu acho que eu tenho que passar isso para essas pessoas que isso aqui não é o fim. Ah, E nós temos que nos voltar mais para Deus quando nós temos problemas, ao invés de querer fazer como nós como nós quisermos, ou assim, ou como os amigos dizem que é melhor, ore, peça, reze, fale com Deus, porque ele está precisando disso. Ele uhum. quer isso. Nós temos que viver aqui com uma, como é que se diz, com um intercâmbio, esse ligamento com Deus, não Conexão com separar. Deus, a ligação, né? Isso, com essa conexão com Deus. Daí vem o nome religião, né? Religião quer dizer religação com Deus. Daí vem. Agora, Exatamente. Porque é, nós não podemos estar desconectado com Ele. é, Essa é a falta, esse é o problema do mundo agora. uhum. A maioria está desconectada com Ele. Principalmente aí na Europa, né? Dizem que aí o materialismo é mais forte do É mais que. forte do que outra coisa. Mas eu penso assim, o Brasil também está totalmente desconectado com Deus. Como é que se diz assim? O Brasil, as pessoas. Sabe como é que, vamos dizer assim, para você ficar. Você tem sede. Para você acabar com a sua sede, você tem que beber água. E o brasileiro, assim, eu não tenho água, eu vou beber urina. Eu não tenho urina, eu vou beber sangue. Eu não tenho sangue, eu vou beber. Uhum. O principal, eu tenho algo para beber. E não é assim. As pessoas estão procurando outros meios Sim. que não é o certo para matar a sua sede. Uhum. Eu acho Entendeu? assim, Vai procurar, assim, a Umbanda vai procurar bruxaria. Ah, mas é só magia branca, magia Uhum, conectado com Deus. uhum. Está procurando forças desconectadas. Porque você sabe, quando a pessoa, eu vejo assim, quando você morre, você, não, você tem coisas muito materiais, você fica Preso na às matéria, coisas. presa às coisas, você fica, você Uhum, fica. Esse é o preço que você tem que pagar quando você tem dinheiro aqui, você fica. uhum. E quando você não quer ir, né? Não, você não queria ir, você estava muito novo, você fica também. Sim. Então, quando as pessoas daqui começam, é magia branca. Você está brincando com espíritos que estão aqui. Uhum, Você está os trazendo para si. Esse espírito, você não está falando com Deus, não é com ele. Você está uhum. trazendo espíritos para você que estão aqui, estão realmente aqui. Eu conheço uma mulher no Brasil que ela tem uma filha que tem autismo, que ela vê espíritos. É. E ela vê realmente, essa menina. A filha dela vê, é? A filha dela vê. Uhum.
e é chamada de louca, precisa de medicamento. Não, ela vê realmente, É, como eu vi essas imagens, sim. ela vê realmente, porque Uhum. os espíritos estão aqui. Então, quando a pessoa começa, é aquele negócio que eu te disse, eu tenho sede, o que eu preciso beber? Água. Então, vou a Jesus, eu vou a Deus, pedir a eles. Eu não vou agora magia branca, magia negra, magia amarela, magia. Uhum. Não, pede a eles. Uhum. Eles te colocaram, Deus te colocou aqui. Uhum. Eu quero dizer para as pessoas que estão nos escutando que esse canal a gente não defende nenhuma doutrina, religião, a gente não é conectado a nenhuma corrente científica, por exemplo, nada. O que a gente faz aqui é apresentar o relato das pessoas como esse seu, por exemplo, Exatamente. e você tem a sua própria interpretação dos seus fenômenos que acontecem com você, tem a sua religião, tem a sua fé, tem a sua visão de mundo, e você, junto com o relato do fato, você dá a sua interpretação. E eu quero deixar claro para quem está nos escutando que o que a gente oferece aqui é uma fonte de dados. A pessoa Isso, pode interpretar do jeito que quiser. Digamos, isso tem mesmo. gente que vai concordar plenamente com você. Tem gente que vai dizer, não, isso aí não é assim. E aí, o que eu quero deixar claro é, a gente não vai julgar aqui a interpretação da pessoa. Porque você interpreta do jeito que você vê o mundo, do jeito que você foi Exatamente. educada, Não, de eu- acordo com a sua exatamente. história, né? Eu acho assim, não, eu acho assim que quando você reage de uma forma para obter uma coisa que não era para você, você pode conseguir aquela coisa, mas aquela coisa vai ter que ser tirada. É. Aquela coisa não era para você. Exato. Aí é que tá. A gente tem que ver nesse seu relato as leis espirituais que estão agindo aí e que você deixou algumas bem claras, outras você interpretou da sua forma. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Com relação à família do pai do seu filho, né? Que realmente a gente vê que é uma família bem complicada, são pessoas muito egoístas, assim, egoísta no sentido de ter muito o ego comandando a visão de mundo deles, os valores, né? Que tem pouca compaixão pelas pessoas, que, que não entendeu você, que não recebeu, que não acreditou, que julgou você. Então, tudo isso são energias negativas que a pessoa vai gerando esse tipo de postura diante do mundo, né? De desprezar o outro, de julgar o outro, de condenar sem saber as coisas, de acusar. Exatamente. Isso gera um campo de energia, isso aí é a minha visão. Um campo de energia muito negativo em torno daquela família. Aí você disse: Exatamente. Eu acredito que isso foi a ira de Deus em cima deles, castigo de Deus. É a sua visão. Na minha, por exemplo, eu vejo que Deus não se ira, Deus não castiga. Você mesmo disse isso mais adiante, que Deus não julgava as pessoas da Não, mesma forma que nós julgamos. tudo vem de Deus. O Tudo vem de mal também Deus, o vem bem e o mal, tudo é criação de de Deus. Deus. Tudo é criação de Deus. E tudo só E tem uma fonte: Deus. a árvore da maçã, né? Isso é A muito macieira, interessante. tudo foi feito por Deus. Agora, o que acontece é que essas energias geradas pelo ego, elas provocam de fato coisas negativas, né? O apego, o preconceito, a falta de amor ao próximo, o desprezo, o apego à matéria. E isso pode ter, formou um campo energético negativo que provocou uma série de acidentes, por exemplo, a mão do pai do seu filho, o desespero da sua sogra de se suicidar, né? É, vários acidentes, várias coisas negativas, mortes, mas não quer dizer que seja Deus disse, eu vou castigar essa família porque ela é ruim. Assim ele estava agindo contra ele mesmo, né? Ele, na verdade, é um campo que a própria pessoa produz e produz resultados negativos, não é? Por exemplo, Isso, eu há pouco isso. tempo conversando com uma pessoa sobre a questão do perdão. Aí a pessoa discordou de mim, que eu disse que o perdão teria que ser dado
indistintamente. O amor tem que ser um amor incondicional, é amor divino, Isso, é um amor isso, sem condições. Aí isso. ela disse: não, veja que na cruz, quando Jesus estava na cruz, ele só levou para o céu o ladrão bom, o ladrão ruim ele não levou. Quer dizer, ele separou as pessoas, só levou o bom, deixou o ruim. Na verdade, não foi isso, não, na minha visão. Na minha visão, o ladrão chamado de bom ele apenas ele mudou a consciência dele naquele momento. Ele reconheceu que errou, reconheceu que estava ali preso, julgado e condenado à morte pelo mal que ele tinha feito no mundo. Quer dizer, a consciência dele evoluiu. Já o outro não. O outro ficava zombando de Jesus, dizendo: aí, você não disse que era Deus? Agora salve você e salve a gente também, né? Que história é Foi, essa? Então, como eu estava dizendo. É uma questão da energia que a gente mesmo emite. Quando a gente está pronto, a gente morre numa situação de mente evoluída, a gente vai para um lugar condizente com aquela nossa evolução. E quando energia. a gente não está, a gente está revoltado, a gente está acusando os outros, a gente está até amaldiçoando Deus naquela situação dentro daquela mala, né? Tá ali preso, até que mude aquela consciência. Então não é Deus que escolhe, vou levar esse, vou deixar aquele. Não, é que esse aqui tá pronto e vai, e aquele não tá, vai para outro lugar. Então, dentro daquela mala que você viu, tem de tudo. E Deus não julga. Deus apenas espera que cada um chegue no seu momento, na sua Exatamente. evolução, para poder sair daquela mala e Uhum, sair daquele sofrimento. Então, o sofrimento é gerado pela nossa própria energia, pela nossa forma de agir no mundo. uhum. Então, não é bem Deus que castiga. Isso é a minha visão, que eu também não posso impor nem a você, nem a ninguém que está nos escutando. Eu só estou mostrando que existem formas diferentes de ver a mesma coisa. Então, um acha que é castigo, o outro acha que não, é a própria pessoa que colhe os frutos das suas ações. Então, quero deixar claro que todo esse seu relato é uma fonte de pesquisa para quem se interessa pelo assunto. Pode interpretar da sua forma, cada um. Quem for religioso, interpreta da forma religiosa. Quem for científico, interpreta da forma científica. E o nosso papel aqui é expor o relato e não impor nenhuma interpretação, nem a sua, que foi apenas relatada Sim, por você, sim, nem a minha. A gente pode. exatamente. A verdade ninguém sabe É. direito ao certo, né? Uhum. A gente Mas não. eu acho assim, você aprendeu muita coisa. Você, por exemplo, tem essa questão de visualizar o que quer, como você fez na igreja. Você chegou na igreja e disse: eu quero um apartamento assim, com essa Essas configuração, características, essas né? características, e vamos rezar para que isso se concretize. E você disse: então Deus escutou e me deu aquilo. Mas há quem pense que, há quem veja de outra forma. Quem é Deus? Deus está na gente também, né? Nós também somos deuses, né? Segundo o próprio Jesus, tem uma parte na Bíblia que Jesus diz: vós sois deuses. E ele também dizia assim, quando curava as pessoas, ele dizia: não foi eu que curei você, foi a sua fé que curou você. Quer dizer, é algo que vem de dentro da gente, um poder, uma força que vem de dentro da gente quando a gente tem fé. E aquilo realiza coisas. Ele disse assim: se você tiver fé suficiente, você diz àquela montanha, saia daí, se jogue no mar, e ela se joga. Você diz isso, não é assim, Deus escuta sua oração e a montanha vai pro, né? Uhum, Então, uhum, quando você mentalizou aquele apartamento, acreditou, creu, né, que aquilo iria se concretizar e aquelas outras pessoas também se somaram a você e oraram por aquilo, vocês produziram aquele resultado. Isso não quer dizer que não seja Deus, porque Deus é tudo, como você mesmo disse. Deus está em toda parte, Deus produziu o bem e o mal. Nada existe que não venha de Deus, que não seja Ele a exatamente. fonte. Então Uhum. nós somos deuses, como disse Jesus. Nós também produzimos resultados. Não é apenas a nossa oração e Deus lá do lugar onde Ele está, Ele diz: eu acho que eu vou atender essa daqui, mas essa daqui eu não vou atender. Não é bem assim. Essa é a Por minha isso, visão.
Por isso até que eu acredito que o demônio ou o Lúcifer, ou sei lá quem seja, não vai ter um fim, porque é uma parte de Deus. Uhum. Claro. Tudo que vem Era de de Deus. Deus. Ele não pode destruir a si mesmo. É. Ele veio de Deus. Igual essa árvore de maçã. Quem foi que Uhum. botou, colocou lá o mal, o veneno É. lá? Foi Deus. Então ele não vai destruir. Ele botou lá, porque ele não destruiu isso. Por que você não deixou árvores boas lá? Agora, o Botou que também a pode má. acontecer é assim, Deus é movimento, né? Deus é todas as coisas e está em constante movimento. Então, uma Isso, pessoa que era ignorante, essa pessoa pode passar a ser sábia. Uma pessoa que agia de uma forma errada e má, pode passar a agir de uma forma boa. A gente exatamente, porque vê nós somos, como é que se diz assim, temos mobilidade, a gente não fica, nós não somos estáveis. isso, nós estamos em constante transformação. Você veja São Exatamente, Paulo, por exemplo. São Paulo, ele antes matava os cristãos, né? Ele ajudava a isso, matar isso na mesmo. morte aquele primeiro apóstolo que morreu, né? Foi o nome dele esqueci agora o nome do primeiro apóstolo que morreu. São Paulo estava segurando as capas das pessoas para elas poderem ir lá apedrejar o apóstolo Saúl, que né? foi. O nome dele era. Saúl, não, é não? Esqueci, mas quem está nos escutando aqui lembra, isso é que é importante. Então, São Paulo, ele era temido pelos cristãos, porque ele montava no cavalo, formava um grupo ali de pessoas para ir matar, Uhum, prender cristãos. uhum, E uhum. ele passou por uma espécie de. Depois eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Ele teve uma experiência profunda com Jesus, viu Jesus, e aquela experiência transformou ele, a visão de mundo dele. E ele continuou sendo o mesmo homem radical, mas já trabalhando a favor, né, da divulgação do evangelho e da pregação. Mas ele mudou a visão, mudou a Uhum. energia, né? Isso, isso. Então as pessoas mudam. Quem sabe Lúcifer volta um dia a ser um ser de luz, um anjo de Porque bondade. ele continua sendo Lúcifer. O Ele nome não continua, muda. Mas ele pode mudar a forma de agir. exatamente. E ele tudo veio de Deus. Deus Uhum. não vai eliminar, por exemplo, muitas religiões, Lúcifer vai ser destruído, o demônio não vai ser destruído, porque é uma parte de Deus. Nada Aquela se árvore, destrói, nada se destrói, tudo se modifica, transforma. e transforma, nada se destrói. É, Aquela árvore foi Deus que colocou ali, aquela uhum, serpente foi Deus que colocou ali. exatamente. É. Então, é assim, isso ilustra a forma de que os fenômenos existem, as leis existem, as coisas acontecem. Agora, como interpretar isso aí é de cada um. Cada um vai ter sua visão, vai ser sua crença, Exatamente. sua fé. Eu só penso como eu te digo, né? O que não é seu, não é seu. Você pode fazer o que quiser, um Exatamente. dia vai embora. É. Por exemplo, você rouba, né, o que é do outro, você deseja o que é do outro Exato. e toma o que é do outro, mas aquilo não é seu. Um dia você vai prestar Exatamente. conta Ou, daquilo. ou tem gente que faz macumba ou Hum. faz maldade, ou, né, fala, eu quero esse homem de qualquer forma na minha vida, ele tem que entrar. Ele vai sair. É. Porque aí é o ego que está no comando, né? O É o ego comando que é está no do ego. Você não mente. está amando aquela outra pessoa, você não está desejando o bem, você apenas quer possuir. Exatamente. Isso é uma É a coisa posse, egóica. isso, isso. E tudo que vem assim volta. Não É, fica, exato. não fica. Então não existe, não adianta usar de outros meios para poder, porque aquilo que não é seu, você pode orar, você pode fazer o que você quiser, você não vai ter. Uma coisa muito interessante que você falou também foi quando você estava orando
por aquela questão do apartamento, porque você recebeu o apartamento, mas não tinha como assumir, porque eles estavam querendo que você desse um dinheiro que você não tinha, que você assumisse um compromisso que você não Em podia, menos, em pouco tempo, né? Em em um pouco mês. tempo, é uma coisa impossível. Você presa no contrato anterior, como é que vai assumir o novo? Exato. Sabe Isso, quando isso. aquilo funcionou? Quando você soltou, quando você disse, não sou eu que vou resolver isso, é o Senhor. Pronto, Isso, toma, resolve. eu deixo nas tuas mãos, acabou a história. Chega. Exatamente. Você entregou. Isso aí é uma coisa que, inclusive, quem conhece, por exemplo, não sei se você já ouviu falar no professor Hélio Couto. Ele é Não. um homem que costuma. Ele tem canal no YouTube, ele dá Hum, cursos sobre. Ele não fala de religião, ele fala de leis espirituais, uhum, energéticas. Então, uhum. assim, ele diz que se você quiser controlar muito as coisas com seu ego, com seu desejo, você não consegue. Mas se você solta aquilo para o universo, entrega a Deus, aquilo ganha um potencial enorme e se transforma, você não sabe nem como. Você tem que ter Eu também fé. não soube como. Você tem que ter a fé. E Jesus dizia isso, né? Jesus dizia: basta a sua fé. Não importa como a coisa vai acontecer. Se você acreditar, acontece. Isso Exatamente. tira um peso enorme de cima da gente, porque a gente não tem que fazer o desenho e dizer vai ser assim, vai ser assado, isso tem que ser resolvido dessa forma. Não. Você tem que confiar e soltar, Confiar. Foi o que eu crer. fiz E aí a quando coisa acontece, não eu interessa fiquei duas como. semanas, 2 semanas segurando. Falei assim: eu não posso dizer que eu não quero esse apartamento, porque eu sabia que era o apartamento que eu tinha escrito na igreja. Uhum. A mesma coisa aconteceu com o seu carro. Você não sabia que solução ia ser, como é que ele iria fazer. Você disse apenas assim: por favor, resolva. Você entregou também, né? Foi, E foi, deu a solução para o grande. Você deu para Deus, você chamou de Deus. foi, Mas há foi. quem chame de grande mente universal, de fonte de todas as coisas, de universo, grande espírito. Grande espírito. Deus não tem nome, né? Do jeito que você. Não, eu acho que Deus não tem nome e cada um chama de como quer. É, O importante é que a gente esteja vinculado a Ele, isso, porque conectado. o ser humano depende muito de outro ser humano, e aí eu erro. Uhum. Porque tem muitas doenças e tem muitos médicos que não podem ajudar, somente oração. Tem coisas que só oração pode ajudar. Olha que os médicos falaram para mim. Ah, depois, eu fui com meu filho uma semana, porque eu te falei como é que se diz como é que se diz? Dessa mulher da juizada de menores que foi mandada embora. Você lembra dessa história? A Eu, juíza de menores. a juizada de menor foi Uhum. mandada embora porque ela vinha de 2 em 2 meses frequentar minha casa depois que meu filho começou a falar, esse desenvolvimento todo depois, né, de mim. E ela vinha porque eu precisava trabalhar, porque aqui, quando a partir de 3 anos, a gente precisa trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar, a criança vai para o jardim e a gente vai trabalhar. Então, eu falei, mas ele começou agora, ficava com pena, tem que ir para uma escola, um jardim especial, eu tenho medo, porque ele não queria contato, né? Contato ele não queria com Uhum. as crianças. Tenho medo que ele regrida. E ela, não, a senhora tem que o levar lá em Freiburg e deixar ele sozinho uma noite, que eles vão fazer teste com ele, né? E para saber realmente o que ele tem. Eu falei, não, volto para casa, se mijando, tudo problemático. Eu falei, não, não, não. Eu fiz muito pelo meu filho para isso acontecesse, até que um dia eu não aguentei mais e falei assim, ó, o que você está esperando de mim? Ela falou assim, ah, que a senhora é mulher. Eu falei assim, não, eu já disse, arrume uma clínica que eu vá com meu filho, e a gente pode fazer isso direitinho. Aí ela falou, não. Aí eu falei, então tá. Porta da casa, serventia porta da rua, serventia da casa, fiquei com meu filho lá, e ela foi para a justiça contra mim, e lá eu falei com o juiz, né? Eu conversei com ele, eu falei para ele, meu filho fala, meu filho tá seco, vai para o banheiro, faz uso do banheiro, não faz nada na cama. Meu filho
sabe andar de bicicleta, e fui tudo eu sozinha. Agora ela quer que eu coloque, vai dar problema. Aí se eu só queria uma clínica que eu fosse junto com meu filho. Aí eles colocaram, o juiz falou assim, eu não vou falar o nome dela aqui, falou assim: "Como é que a senhora Abigail como mãe?" Ela falou assim: "É uma ótima mãe, então procure essa clínica para ela". E eu fui levada com meu filho a essa clínica. Quando chegou nessa clínica, depois de uma semana que a gente estava lá, ela foi desempregada, né, ela perdeu o emprego, como se faz? Juíza de menores, né, perdeu o emprego. Juíza de menores. Ela Juizado de perdeu o menores. emprego, de menores, ela perdeu o emprego. E eu fui para essa clínica, fiquei uma semana lá com ele, e depois de uma semana com ele, o time de médicos falaram para mim: "A senhora foi acima da como é que se diz? Do limite dessa criança". Uhum. É. Por isso estou falando, os médicos, eu falei assim: "Eu vou ainda mais, eu vou fazer mais ainda". Então, os médicos me tiraram toda como é que se diz? A esperança de que meu filho fosse fazer alguma coisa. E da onde que veio essa esperança? Da onde que veio isso tudo? Do amor, Do e quem amor. amou é Deus. É. Deus é amor. Uhum. Então o amor que eu tive pelo meu filho é maior, me deu uma força, uma energia. Eu já havia pensado muitas vezes em desistir e não consegui. Eu falei: "Vou para frente, Ainda bem que não vou". convenceram você, né? Porque o problema é Por justamente esse. Exatamente, por isso que a gente não deve acreditar: "Ah, ele é médico. Ah, ela é professora. Ah, ela é advogada. Ah, ela é juíza". Ela é uma pessoa. É. Em primeiro lugar, essa pessoa é um ser humano, Uhum. cheio de defeitos, de qualidades como você e eu. É. Com sua visão de mundo, suas limitações. Exatamente, não existe ninguém melhor que ninguém. Ela só escolheu saber um caminho a mais que eu, se É. dedicou mais, mas ela não é melhor que eu. Exato. Olha, outra coisa, por exemplo, que eu achei bastante interessante naquela história da sua sogra, foi ela ter voltado porque precisava do seu perdão. É engraçado como a pessoa aqui, enquanto está encarnada, ela não tem uma visão clara das coisas e age com o ego. Quando ela sai do corpo depois da morte, Exatamente. ela é como se a visão. Então, como eu estava dizendo, a sua sogra, quando É, saiu do corpo, né, que ela faleceu, o corpo material, ficou, a visão dela se esclareceu e ela viu como ela precisava do seu perdão. Senão lá ela não estaria bem, ela não iria evoluir lá do outro lado. Então ela e voltou e te pediu, e ainda bem que você deu, ainda bem que você eu fui. abraçou ela, ainda bem que você passou essa energia boa, e aí, ó, o alívio para você, o alívio para ela, né? Foi isso, depois disso não chorei mais, não, aquilo acabou. É. Aquela tortura de pensar: "Meu Deus, acabou". Isso tudo é energia. A energia estava presa aí da sua mágoa, do fato da culpa que ela sentia lá do outro lado por ter feito aquilo com você, e de Sim, repente o perdão libertou as duas. Então, isso é uma questão de física mesmo, de energia. de Não é energia, né. porque Deus fez um mandamento que a gente deve perdoar o próximo, que a gente tem que obedecer. Não, a gente tem que entender que isso é um processo energético Ener e que é necessário que seja assim. E como Jesus ele dominava e domina toda essa questão da energia, como é que funciona isso, ele Uhum. ensinou. Mas ele não podia dizer naquele tempo que isso era energia, porque energia nem existia naquele tempo, né? Ninguém sabe o que Exatamente, que era. Esse conceito exatamente, de energia não existia. Então, hoje a exatamente, gente tem condições de entender muito melhor o que Jesus ensinava do que naquele tempo que ele ensinou, porque exatamente, a gente evoluiu, a gente tem conceitos que não existiam naquele tempo. Então, exatamente. é por isso que eu estou dizendo assim, existe muita forma de você interpretar a mesma coisa e a gente respeita todas essas formas. A gente está aqui apenas expondo o seu relato, sua experiência, expondo a sua visão. Eu estou expondo a minha também, em parte, como uma forma de colaborar, mas cada um vai ter a sua, né? Exatamente. Agora eu penso assim, antes de qualquer coisa é melhor orar.
Sim. do que tomar uma decisão apressada Uhum. por impulso de achar que sabe tudo, que vai dar certo, de querer que uma pessoa fique do seu lado, que não é para você, Uhum. É, justamente por um desejo, né, egóico. um desejo de uma coisa que não é sua, Uhum. que não vai te fazer feliz, que vai te ferir. Então, a melhor coisa a fazer é orar, antes pedir a Deus uma resposta, uma ideia, Uhum. do que médico. Olha só, 6 meses com meu filho sofrendo na mão de médico. Europa, primeiro mundo, É. 6 meses. Uma oração, 3 dias, E uma mente aberta para receber, né? Também. né? Uma oração em 3 dias, Uhum. É, isso aí né? foi incrível. Impressionante. Não é não? É. Não, não. Quem diz, né? Quem diz, né? 6 meses na mão de médico europeu, primeiro mundo, Uhum. e não adiantou de nada, vamos para outro médico, para outro hospital, para outra clínica com especiais, médicos especiais. Eu falei, não, vou orar. Quando você três diz eu dias, vou orar, você conecta a sua mente com a de Deus e vira uma coisa sim. só. Então, o canal se abre para que você receba aquilo que você pediu. Exato. E Porque tem muita gente querendo vir para cá, do meu ponto de vista, achando que aqui é uma maravilha. A maravilha está dentro de nós, é, onde nós estejamos, onde você estiver, né? não importa. É. A maravilha tem que estar dentro de nós. A maravilha é a nossa conexão com Deus que nos Uhum. fez, que nos colocou aqui, que fez isso tudo aqui. É. A maravilha está aí. Porque não adianta eu estar aqui, no primeiro mundo, e meu filho está sofrendo 6 meses com médicos eficientíssimos e não Exato. adiantou de nada, a oração 3 dias estava bom. Outra coisa que eu observei, você falou assim, eu acho que eu já conhecia Jesus do tempo dele, porque eu vi tantas cenas dele jovem. Você dizia, quando era jovem tinha Tá? cabelo curto, quando era mais velho tinha cabelo longo. Sim, sim. Você via ele lá no contexto da época Tinha dele? muita barba quando ele era mais jovem, era mais igual a sua. Não Ralinha, era longa, era curta, 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 né? sim. É, e depois ficou mais longa quando ele ficou mais E o velho. cabelo, Certamente ele não tinha tempo de cortar, trabalhando muito os últimos 3 anos. talvez ele andava muito, fazia, É, né? Assim, não parava e tinha não tempo para se cortava. cuidar, não, né? Exatamente. Aí você acredita em reencarnação, que você possa ter vivido uma vida lá, outra aqui, outra noutra época? Eu acredito que essa é a minha última. E isso não vem da sua religião, porque a sua religião é católica. A minha religião, eu nasci católica, agora eu sou cristã, e essa religião cristã, por exemplo, quando você passa todas essas experiências, você não se cabe em nenhuma religião. Hum, é verdade. Não dá mais para entrar numa caixinha e ficar, né? Então eu estou nessa religião cristã, mas eu sou aberta para muita coisa. Porque eu tive um convívio, tive uma experiência que são inexplicáveis, e como é que eu posso dizer assim, que não passa para nenhuma religião. É. Essa história, por exemplo, de você achar que viveu, né, em outras épocas e que achar que essa é a última encarnação sua, isso vem esse conhecimento vem de experiências mesmo, de contato com a espiritualidade. De onde vem esse seu conhecimento sobre reencarnação? Eu sinto que a minha última passagem aqui é essa. Espera aí um minutinho. Porque eu sinto que a minha última passagem aqui foi exatamente por esse contato intenso com Deus, Uhum. por esses sonhos que eu tive, por essas coisas. Eu também já sonhei, em falar nisso rapidinho, aqui na Alemanha tem montanhas, onde eu moro aqui é a Floresta Negra, tem muitas Hum. montanhas. E eu já vi, tinha um sonho da água entrando, da água do mar, entrando entre as montanhas daqui.
É. invadindo. Isso vai acontecer também. E você acha que isso é uma previsão de algo que realmente vai E acontecer? sim, 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 sim. Eu não sei quando, igual o avião com a minha mãe, essas coisas todas, É. mas isso vai acontecer. Mas isso vai Uhum. acontecer. Porque eu já vivi aqui 2 vezes terremoto aqui. Mas não Como? foi por isso que eu já passei por 2 terremotos aqui. Foi? Foi. Uma Ah, vez, eu era pequena, eu morava em Romberg, lá em cima das montanhas, né? Então, era perto do Natal, eu tinha colocado flores nas paredes, assim, pendurada, né? Então, mas à isso em noite, outra vida foi? não aqui, agora aqui, Ah, aqui tá. nessa vida, aqui É, na Alemanha. sim. Eu havia pendurado flores na parede e, de repente, era à noite, acho que 3 horas da manhã, balançou tudo. Eu vi as flores balançando, né? Eu falei, que Aham, isso? Eu levantei todo assustado, os vizinhos estavam tudo lá fora. Terremoto aqui. aham. Já teve dois aí. Já teve 2. E eu estava aqui nesse apartamento também. Eu pensava que o vizinho lá em cima tivesse deixado alguma coisa cair, uma explosão, bum, né? Hum, Com a gente, alguma coisa que um cai do estrondo. estrondo. Era terremoto também. Hum, pois é. Então, você Agora, está falando de eu saber, que é a minha última experiência aqui, por esse contato que eu tenho, é uma porta aberta, ficou aberta. é, de fato. É uma porta que ficou aberta e, como é que se diz assim, eu já tive a impressão que eu já tive lá onde que Jesus estava, com esses sonhos que eu tive, com essas roupas de lá mesmo, essas roupas de pano, de Uhum, saco. É sei. assim que eu sonhei que eu via. Você E também quando eles estava vestindo essa roupa, não? me vi vestida assim, eu vi só quando, por exemplo, quando Jesus estava em frente a mim, ele era rapaz, 15 Hum, anos, 16 anos, falei, você é Jesus, ele riu, cabelo curto, enrolado, ele riu, eu sabia que é, era ele. E aquilo sumiu, né? Acabou o interessante. sonho. E ele estava fazendo o que nessa hora? Ele não estava fazendo nada, eu estava vendo só muita gente, aquele alvoroço de gente andando Sim. com aquelas roupas, né? E de repente Ah, tá. Ele estava ali naquele lugar. chegou onde eu estava e Aí ficou você comigo. reconheceu ele achou engraçado. E é engraçado e acabou. Hum. Inclusive, eu achei interessante uma parte que você disse assim: eu estava orando e não sabia, eu estava falando comigo mesmo e não sabia que estava falando com Deus, na verdade. Isso, E Jesus me isso, respondeu, né? isso, Abriu isso, aquela visão, né, dele, isso. Dele dele apanhando no chão, apanhando. chicoteado, sendo xingado, cheio de Uhum, sangue, com aquele roupão dele, cheio de sangue, com aquela coroa de uhum. espinho. Aquilo abriu ali. Interessante é que naquele momento, né, segundo a Bíblia, umas mulheres estavam chorando e dizendo: por que vocês estão fazendo isso com ele? Ele não merece isso, chorando por ele. Ele parou e disse: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos, porque se estão fazendo isso comigo, imagino que não vão fazer com vocês, né? Se estão fazendo Exatamente, isso ao talo que é verde, imagino que não vão fazer com o seco, quer dizer, o talo verde ele enverga e não quebra, né? O seco ele parte fácil. exatamente. Então ele advertiu. A mesma resposta que ele deu a você, né? Veja o que estão fazendo comigo. Por que que você agora está reclamando da vida? Por que que você acha que Não, não passaria por isso? ele está falando, olha o que eles fizeram comigo, eles não viram, né, que Não ele me falou assim, eles não entenderam. entenderam que eu sou o rei, né, que ele falou, É, eu sou o rei de tudo aqui, eles não me entenderam. Ele fala assim, você no meu reino é a rainha da canção, eles não vão te entender aqui também. que legal. E você lá vai ser a rainha da canção. Certamente você tem uma Uma característica lá, né? uma que eu fiquei assim, e aquela presença, né, atrás de mim, a Hum, presença de alguém atrás de mim. é. Foi. E tem mais, quando eu era pequena, esqueci de contar, eu não podia abrir a Bíblia, porque eu sentia a presença de alguém atrás de mim. Ah, quando você abria Queria a ler a Bíblia, Bíblia, você sentia a presença. sentia a presença. Minha mãe falava assim: lê a Bíblia. Eu falei assim: eu não consigo ler, tem alguém atrás. Uhum. Outra coisa interessante que você falou: Deus não cobra perfeição de ninguém.
ele usa os menos indicados para fazer algumas obras importantes, né? Isso, isso, aí não cobra a perfeição. As pessoas, o problema das pessoas que vão para a igreja é, é quererem ser perfeitas. Uhum. Quando você não é, né? Quando você não é, elas te discriminam. E É. E Jesus, na época dele, ele ensinou sobre isso. Ele disse, ele deu até um exemplo de um rapaz que era religioso e chegou lá no altar, né, no templo, e ficou dizendo: Obrigado, meu Deus, porque o Senhor fez de mim uma pessoa boa, porque eu não faço mal a ninguém, porque eu ajudo as outras pessoas, e eu te agradeço porque eu sou muito bom. Aí chegou outro e disse: Deus, me perdoa porque eu sou ruim, eu não compreendo as coisas que você me explica, eu faço coisas erradas, eu preciso do teu perdão, eu sou imperfeito. Aí Jesus disse: Qual dos dois agradou mais a Deus? o O imperfeito, imperfeito, porque ele reconhecia, né? Enquanto o outro não via, era cego isso, para a sua própria imperfeição, né? isso mesmo. E vem aqui, olha, vem de novo, cada hora, hora marcada, hora marcada. Uhum. É a Gleich, ele quer ir. Mas já estamos Aí eu, pertinho de encerrar, é só para concluir mesmo. mas eu estou Aí, falando, esse é o problema. Deus não, vamos dizer assim, Deus não, como é que diz? Exige que nós sejamos perfeitos, porque Ele sabe que nós não somos. Por isso que Ele enviou o Filho dele, é, por causa da nossa imperfeição. uhum. Isso é que é legal, Ele, né? ele sabe disso, ele sabe desde o começo. Não existe perfeito aqui, ó. Não Uhum. existe. Mas ele gosta daquele que é imperfeito assumido, É autêntico, real, autêntico. que não tem máscaras. Não tem máscaras. Esse é o perfeito. Uhum. Ele é ele. É. Do que um que se faz perfeito para agradar. E ele criticava muito na época dele os religiosos que ficavam querendo aparecer, dizendo que era perfeito, que era santo, Isso, e que por isso, dentro era uma podridão, né? Que ele dizia: Vocês são isso, sepulcros caiados, por fora são isso, lindos, brancos, puros, mas isso, por dentro só tem podridão, né? isso aí. É. Então Então, Deus. esse é o problema da religião. Quando a gente vai, quando eu vou para a igreja, eu vejo as pessoas procurando a perfeição. Quer mais perfeita para agradar a Deus, para isso, para aquilo. É. E é por Por isso isso que eu que não quando tenho. você chega contando um relato, eles não querem ouvir, porque não é possível, você não pode ter esse privilégio. Não, não, ela não é alemã, brasileira. Tem um filho com autismo, ele é doente. Se ela fosse perfeita, ele estaria bom. Alguma coisa errada ela fez, né? Alguma. Não, eles vê errado a coisa. É, exato. Então, é uma visão assim muito imatura, né? A gente não pode condenar também as Não, pessoas que têm essa visão, mas a gente sabe que a gente não pode absorver essa verdade, isso aí como verdade. Então, Gorete, de minha parte é isso. Eu só queria chamar atenção para alguns pontos, vou deixar o restante. Tem muito conteúdo, muita coisa que cada um possa aproveitar da sua forma. E quero saber se você tem mais alguma coisa que você queira dizer que não disse, só para a gente poder encerrar. né? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu só gostaria que as pessoas se voltassem mais para Deus, né? Para Deus, e que nós não estamos aqui sós, e que as pessoas orem mais, peçam mais, mas não se fixem em religião, essa melhor, essa aquela, e não deseja aquilo que que com esforço se consegue, porque aquilo não foi para você. Exatamente. Tem esforço, não é para você. Tem esforço. Quando você sabe, por exemplo, assim, eu consegui o meu apartamento sem esforço. Eu Uhum. fui lá, o homem tinha me rejeitado, falou: não, a senhora pode vir, mas não vai conseguir o apartamento. Eu consegui, sem esforço. Então é para mim. Exatamente. Veio sem esforço, é meu. Exato. Quando você começa a fazer esforço para conseguir algo muito que você quer, aquilo realmente não é para você, não é seu. Uhum. Muito sábio esse seu entendimento.
E eu fico muito feliz de você ter compartilhado isso com a gente. Eu aprendi muito, oportunidade muito boa de aprender. E espero que muita gente também tenha aproveitado bem esse seu relato. E quero dizer que você fica à vontade para me procurar quando quiser fazer nova gravação, tiver novas Ah, coisas para contar. ótimo, Estamos sim. aqui. Aí é só você nos procurar, tá certo? É muito importante, porque nós estamos passando no momento por uma dificuldade, né, como é que se diz? Uma transformação do mundo, Uhum, está em transformação, e essa transformação não é boa, não é uma transformação positiva, né? E a gente, muita guerra, muita violência, muito problema, e temos que orar para melhorar, porque uhum, sem oração não melhora, e temos que nos aperfeiçoar sendo interligado com essa outra sim, dimensão. com certeza. Sem, a gente não chega a nada. Uhum. E aceitar que estamos aqui de viagem. E o quê? Estamos de viagem, a passeio. Sim, estamos aqui só de passagem, né? Nossa casa verdadeira não é aqui, né? Não é aqui. Então temos que aproveitar para levar o que é bom e o que não é nosso, esquecer. A gente solta. É a Tá bom. Marlene, Ok, Gorete. Então, muito obrigado. de nada. Fica na paz e a gente vai se falando, tá? A Beijão gente aí vai no se seu falando. filho. Nós vamos já, vamos comprar Viegation, já vamos. Tá Como é bom? que diz em alemão? Viegation, É, vamos já, nós vamos já. vamos. Tá certo. É que é muito difícil, não, muito difícil. Fica na Tem ainda o paz. dialeto da região, né? Muito difícil. É verdade. É o dialeto aqui. Beijão pra você. Foi bom lhe Tá, conhecer e espero que nossa amizade aí perdure. sim, Tá bom? eu sempre que eu tiver alguma coisa para relatar, eu faço contato e a gente vê Pronto. como é que fica. Tá certo. Mas eu espero que a minha experiência tenha motivado ou mudado Com a concepção de certeza. algumas Com pessoas. certeza. Muito produtiva essa nossa conversa. Mas você coloca as fotos, né? Coloco. E quando eu for publicar, eu lhe aviso, tá? Tá bom, e agora eu vou. Vou lá que ele quer sair. Aqui já, olha só, aqui são 5h35, já vai ficando escuro, Né, mano? e quando chegar a época de Natal, às 4 horas é noite. A noite é mais curta, né? O dia é mais curto, a noite é mais longa. Ah, no inverno, é verdade. O E contrário no verão. agora o inverno vai ficando mais escuro. É. Tchau, fica na Tá paz aí. Boa semana pra bom, você. Tchau, Paulo, tchau. tchau.